Aleluias. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Nessa início de noite, o Senhor marcou um encontro conosco. O Senhor vai fazer grandes coisas aqui neste lugar nessa noite. A presença de Deus, ela está se movendo no nosso meio. A presença de Deus, ela está no nosso meio, amém? Nós estaremos lendo a leitura, aleluia, anual, que se encontra em Gênesis, capítulo 48, versículo 4. Gênesis 48, versículo 4. Eu já posso sentir a presença de Deus neste lugar. Eu já posso ver, aleluia, a presença de Deus neste lugar. Eu já posso sentir o manifestado do Espírito Santo no nosso meio. Eu já posso sentir a voz do Senhor falar neste lugar aqui. E eu não estou falando isso apenas porque é um simples culto, não. É porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Aleluia! O Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Aleluia! A casa é do Pai. O altar é do Pai. E nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome dEle. Gênesis 48, versículo 4. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor fala. Vou ler o versículo 4, que é o versículo anual, mas eu quero me sobrepor ao versículo 3, mas o 4, que é, aleluias, o anual. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na luz em terra de Canaã e me abençoou. E o Senhor me disse: eis que eu te farei frutificar e multiplicar e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei a essa terra a tua descendência depois de ti e em possessão perpétua. Oremos ao nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, que habitas no alto e sublime trono, assentado no trono de glória, nós queremos louvar, nós queremos adorar, nós queremos bendizer o teu nome, assim como os querubins, como os serafins adoram ao Senhor. Nós queremos adorar também, meu Pai, nós queremos louvar o Senhor, bendizer o teu santo nome, glorificar a tua santidade, glorificar, meu Pai, as tuas, meu Pai, presença. Assim, meu Pai, como a tua palavra fala que os teus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo são brancos como a neve, a tua palavra fala que os seus pés são como bronze polido, a tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. É o Senhor que é o Deus da nossa vida, é o Senhor que é o Deus dessa casa. Receba a adoração, receba os louvores, receba as orações, receba com um cheiro suave e faça a presença e mostra para o teu povo que há Deus em Lorian, que há Deus em Lorian. Faça a tua vontade e toma a primazia deste lugar. Faça conforme a tua vontade e o teu querer, em o nome de Jesus. Quero passar a direção deste culto. Podemos assentar para, aleluias, co-pastora e obreira Daniela, no nome de Jesus, que estará dando continuidade deste culto. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quando eu estava entrando na igreja e os irmãos tudo orando, ali eu já senti a presença do Espírito Santo. E então eu imagino
como o Senhor não recebeu cada oração aqui feita hoje. E como tem recebido cada oração aqui hoje. Irmãos, é uma honra a gente poder estar na casa do Senhor. Pleno sábado, muitas vezes tem pessoas que colocam impedimentos. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. E eu tenho certeza que no grande dia o Senhor ele vai reconhecer que nós renunciamos às vezes à vontade, às vontades de ficar em casa descansando, mas estamos aqui para adorar e louvar o nome dEle. E que nós venhamos sentir a presença do Senhor, porque nós não sabemos a hora nem o dia em que Ele vai voltar. Pode ser daqui 1 minuto, ou pode ser, nós não sabemos, mas que nós venhamos adorar e dar nossa adoração verdadeira para o Senhor, porque a qualquer momento Ele pode voltar e buscar a igreja dEle. Eu convido o grupo da harpa Filhos de Corá para estar adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Ministério Filhos de Corá. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com o hino 107 da harpa cristã. Gostaria que toda a igreja cantasse juntamente conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, aleluia, está neste lugar. Aleluia. Seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, sou Cristo. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Promessas de não falhar, quando a tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, sou Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Promessas do Senhor Jesus, venha obrigado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Oh, glória, que possamos estar firmes nas promessas do Senhor, aleluia. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor com o hino 198 da nossa harpa cristã. E toda a igreja, vamos adorar o nome do Senhor. Ele está aqui, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Ele é o nosso amigo, aleluia, é Jesus. Oh, glória. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido do
agradece a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como diz o primeiro hino da harpa, que nós venhamos seguir firme nas promessas do Senhor. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez para você. Eu não sei o que o Senhor tem para você. Mas se você continuar firme, tudo o que Ele te prometeu irá cumprir. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse. Eu convido aqui para estar dando a leitura oficial a diácona Maristé. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja de Deus na paz do Senhor. Meus irmãos internautas também na paz do Senhor. Irmãos, é motivo de grande alegria. Quando eu venho para a igreja, parece que já é o caminho mesmo do céu. Parece não, irmão, desculpa. É mesmo o caminho do céu. Que alegria estar aqui. Eu não tenho vontade nem de ir para a minha casa. Imagina quando nós chegar no céu. Abre comigo a sua Bíblia. No Evangelho escreveu João, capítulo 15. Aleluia, Jesus. Capítulo 15, a partir do versículo 16 ao 20. Evangelho escreveu segundo João, capítulo 15, versículo 16 ao 20. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao meu Pai, em meu nome, eu vos lhe conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai vós da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outro. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Graças a Deus. Até aqui, irmã, essa palavra é bem clara que o Senhor disse. Não foste vós que me escolheste a mim. Não foi nós que escolheu estar aqui. Foi o Senhor que escolheu você e a mim para estarmos aqui, fazendo esta obra do Senhor. Por isso não vamos temer. Vamos orar agora, confiando que você está na mão de Deus. Aleluia. Ó soberano Deus, Pai, Senhor, nesta noite eu te agradeço, Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Pai, por a tua palavra nesta noite. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a tua igreja nesta noite, ó Pai. Nós criamos no Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor está olhando, Senhor, para nós nesta noite. Aonde, Senhor, nós estamos te buscando, que nós possamos buscar ao Senhor mais e mais, ó Pai. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite, Pai. Muito mais, Senhor, daquela que nós pensamos, ó Pai. Porque sem fé, Senhor, é impossível te agradar. Senhor, coloca mais amor no meu coração e no coração da tua igreja, para que nós somos, Senhor,
um só corpo e um só Espírito, ó Pai. E eu te peço nesta noite, Pai querido, que Tu venha abençoar o nosso pastor João, ó Pai, a nossa pastora Nária. Não foi eu, Senhor, e não foi, Senhor, o mundo que escolheu, mas foi o Senhor. Eu sei que o Senhor está com eles. Eu sei que o Senhor também nos escolheu nesta noite. Por isso eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos. Também orando, Senhor, pelo pastor presidente, pastor Robson Ferreira, pastora Norma, Pai, a toda a igreja do Senhor e sua família. Ó Senhor, por todos os pastores a defesa. Olha para os Teus filhos e Teu povo nesta terra. Mas nós não vamos temer, Senhor, a Satanás. Nós tememos um Deus que tudo pode. Um Deus que vai trazer, Senhor, milhares e milhares de almas. Por isso eu determino no Teu nome nesta noite, milhares e milhares de almas, Jesus. Porque aquele que crê, Senhor, o Senhor disse que receberá. E eu creio e profetizo no Teu nome, que o Senhor traz alma neste lugar. Vai ao encontro destas almas, Jesus. Toca, Espírito Santo, com a Tua mão e o Teu poder, e resgata, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, seja conosco neste culto, como o Senhor está operando e abençoando cada culto neste lugar. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, nós somos escolhidos. O Senhor, Ele nos escolheu. Se nós estamos aqui hoje, ainda que às vezes a maioria tenha família muito grande, mas se você está aqui hoje é porque você foi escolhido para estar aqui, orando e pelejando para que a tua família esteja toda aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Ministério Rocha Inabalável venha destacar a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Aleluias. O Ministério Rocha Inabalável cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Vamos louvar aquele que cuida de nós. Aleluias. Aleluia, Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama.
Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós, aleluia. O Ministério Rocha Inabalável agradece a oportunidade no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Podemos ver que o Senhor tem falado conosco, que nós somos escolhidos, que Ele tem cuidado de nós, que Ele nos ama e que se uma porta ela fecha aqui, outra se abre ali. Então, o Senhor está falando o que conosco? Para nós tranquilizarmos o nosso coração, porque Ele está cuidando de tudo. Ainda que nós estamos aflitos, ainda que está passando necessidade, quem cuida de nós é o Senhor. E quem nos escolheu foi o Senhor. Por quê? Porque não foi o homem que nos escolheu, foi o Senhor. Porque Ele sabe que o nosso coração, às vezes, nós tínhamos um pouco de soberba, nós tínhamos um pouco de ciúme, mas quando entramos na presença do Senhor, Ele foi mudando. Por quê? Porque não foi o homem que escolheu, porque às vezes se fosse o homem que tivesse nos escolhido, ele ia falar o defeito, mas não, o Senhor, Ele fez os defeitos e nos moldou, e tem nos moldado constantemente, para ficarmos conforme Ele quer que nós ficamos. Então, que nós venhamos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele que nos escolheu, e Ele que tem cuidado de tudo. Eu convido o diácono Salomão para estar falando sobre o momento ofertório. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, entramos num dos melhores momentos, mais importantes do culto, que é os dízimos e a oferta. E eu quero estar deixando o versículo que se encontra em Atos 20, 35. Amém. 20, 35. Amém. Eu estou lendo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que devemos ofertar e dizimar com alegria, aleluias, e que eu creio que a casa do Senhor precisa, porque Deus se alegra com o dizimista e o ofertante, o fiel da casa dele, e creio que os que ofertam, os que dizimam, e os que são fiel com Deus, Deus também é fiel com ele. Eu creio nisso.
e eu vou estar orando. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, Pai, na Tua presença, ó Deus, aleluias. Abençoe, Pai, os dizimistas, Pai, os ofertantes, os fiéis, Pai, na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, aquele que não tem hoje, Senhor, mas creio que amanhã ele possa ter, Pai, para ofertar e dizimar com alegria na Tua casa, Pai. Creio que, Senhor, em nome de Jesus, ainda este culto vai ser um culto abençoado. Até o final deste culto, Senhor, o Senhor vai falar com cada um que está aqui, Pai, na palavra. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que culto gostoso, né, igreja? Parece que a igreja está cheia. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um hino bem conhecido, mas em Salmos diz que o Senhor habita nos louvores. Então eu peço à igreja que preste bastante, mesmo louvando, que a gente preste bastante atenção na letra desse hino, amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Recebe aí, igreja. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, oh glória, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Oh, Jesus gostoso! Oh, glória a Deus! Que culto maravilhoso, igreja! Que delícia! Aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci,
sobrevivi. Oh, glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O que importa é que nós sobrevivemos e continuamos, ainda que esteja difícil, ainda que só o Senhor Ele saiba o que cada um está passando, mas se nós continuarmos firmes na rocha, que é o Senhor, nós vamos sobreviver. E para estar concluindo, como hoje é culto de ensino da palavra de Deus, se a gente quer estar aqui em cima, a gente tem que aprender. Se a gente quer ensinar, a gente também tem que aprender. Por quê? Porque tudo com Deus é organizado. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos aprendendo na palavra dEle. Porque hoje nós ainda temos a palavra dEle. Mas imagina que daqui muito tempo, a gente ainda tem essa honra. Quando nós subirmos, muitos vão estar procurando essa palavra e não vão achar. Então, que nós venhamos meditar e aprender. E esse versículo se encontra em Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras de ensino, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, irmãos, que nós venhamos estar aptos para ouvir a palavra do Senhor e que venha entrar e que venha fazer com que nós venhamos fazer a diferença. Porque se nós vivermos o que está escrito aqui na palavra do Senhor, nós não vamos falhar, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos ensina a amar uns aos outros. O Senhor, Ele nos ensina a fazer tudo conforme Ele quer na palavra de Deus. Ainda que às vezes nós não queremos ouvir homens, mas que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade, primeiramente ao Senhor, porque se eu estou aqui é porque o Senhor me capacitou e tem me capacitado para estar aqui. Ainda que eu tenho muito que aprender, mas o Senhor, Ele tem estado do meu lado. E agradeço também aos pastores por estar, deixando com que eu venha subir no altar, porque o altar do Senhor é santo, irmãos, não é de qualquer jeito que nós podemos subir aqui. Ainda que muitas vezes os pastores não vê, mas o Senhor, Ele vê tudo que nós fazemos em casa. Então, que nós venhamos subir nesse altar com o temor que o Senhor nos ensinou. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio naquilo que o Senhor Ele tem falado na palavra, nos louvores. Tem coisa boa chegando. Ainda que não pareça, mas o Senhor está falando. Tem coisa boa chegando. Quem conhece o meu e o seu coração é Deus, querido. Deus, Ele conhece o seu coração. E tem coisa boa chegando. Aleluia. Quero informar, aleluia, os avisos. E logo a seguir nós iremos para a palavra, assim como a palavra de Deus fala, né, que foi lido, os loucos, realmente os loucos, os ímpios, rejeitam a palavra de Deus. Mas nós que amamos a palavra de Deus, nós veremos as coisas boas chegar através da palavra, assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, quando a palavra de Deus esteve na sua casa, ali houve prosperidade, riqueza e a presença do Senhor estava ali. Neste domingo, nós teremos o culto de celebração, no dia 29, às 18h30. Na terça-feira, nós teremos às 10 horas da manhã a oração no templo. Você que pode, você que não estiver trabalhando na terça-feira, venha orar, amém? Venha falar com Deus mais um pouco, venha sentir a presença de Deus. Às 10 horas teremos a oração aqui no templo, às 10 horas da manhã.
E às 19h30 nós teremos o culto de ensino sobre a palavra de Deus que nós temos aprendido aqui, sobre o estudo que o nosso pastor João Áquila está entregando para a gente, para o nosso conhecimento, para que nós estejamos firmes na palavra de Deus. E na quinta-feira nós teremos novamente a oração no templo às 10 horas da manhã, ou seja, terça-feira e quinta-feira nós teremos a oração às 10 horas da manhã. Quinta-feira nós teremos o culto às 19h30, o culto de pregação. E sábado nós teremos o culto de EBT, Escola Bíblica para Todos, às 18h30, que no caso é o dia de hoje. E domingo amanhã, no dia 5, nós teremos às 15 horas o batismo nas águas, que vidas já estão se rendendo nessa área oeste, e nós cremos que o Senhor ele continuará fazendo a obra dele. Às 18h30, nós teremos o culto de celebração aqui, aleluia, no templo, amém? Então, terça e quinta, a oração no templo às 10 horas da manhã, terça e quinta, o culto ao Senhor, terça-feira, o culto de ensino, quinta, o culto de pregação, os dois às 19h30, e sábado, o culto de EBT às 18h30, e resumindo, domingo, dia 5, às 15 horas, o batismo, e 18h30 nós teremos o culto de celebração, amém? Os avisos estão dados e vamos agora para a hora da palavra de Deus, amém? O pastor João Áquila está responsável por ministrar a palavra de Deus hoje, e Deus vai usá-lo como sempre tem usado, para a glória e honra do seu nome, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É muito bom estar na casa do Senhor, na presença de Deus, e derramar as nossas vidas na presença de Deus, sentir a presença de Deus. É bom ver um povo escolhido se derramando na presença de Deus, obreiros se derramando na presença de Deus, e o Senhor manifestando a sua maravilhosa presença. Nós precisamos e nós dependemos da presença de Deus. Como foi dito aqui nos avisos, nós estamos com as orações nas terças e quintas-feiras, às 10 horas. Eu sei que temos irmãos, a grande maioria que os irmãos trabalham pela manhã e não podem estar. Saiba que você tem um grupo especial, os pastores, orando por sua vida, clamando a Deus para que Deus venha te ajudar. E aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão estudando, venha tirar um tempo para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Nunca é demais orar, nunca é demais entrar na presença de Deus, nunca é demais, é sempre bom, é sempre oportuno estarmos na presença de Deus em oração. Que Deus abençoe os nossos irmãos que vieram nesta noite na nossa Escola Bíblica para Todos, aqueles que atenderam a convocação. Eu creio que a partir de hoje estaremos mais presentes na casa do Senhor neste dia. Vamos estar atentos, porque eu sei que Deus tem uma palavra especial aos nossos corações. Estamos em um culto de ensino da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é ensinada, quando ela é exposta à transformação, quando a palavra de Deus é exposta à vida, quando a palavra de Deus é exposta à saúde, à vida, à ressurreição até, quando a palavra de Deus é exposta. E eu acredito na palavra de Deus. Por isso, estaremos nos sábados expondo a palavra de Deus, versículo a versículo, capítulo a capítulo, e estaremos iniciando com o Evangelho de São Marcos. Então, Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que esteve aqui neste dia, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, nós, como já foi dito, nós teremos o culto de ensino, estaremos estudando sobre batismo nas águas, sobre quem pode, como deve acontecer, a quem é direito o batismo nas águas. Então, terça-feira, venham todos para a casa do Senhor, ver o que a palavra de Deus diz, de Gênesis e Apocalipse, sobre o batismo nas águas. Então, quero contar com os irmãos aqui na terça-feira, e no sábado estaremos fazendo a profissão de fé dos nossos irmãos candidatos ao batismo nas águas no domingo. Os irmãos que são candidatos, aqui nós temos 2 candidatos ainda, apenas um irmão e uma pré-adolescente são candidatos ao batismo nas águas, e no sábado estaremos tendo a profissão de fé. Domingo será o batismo. Em Caldas da Rainha temos também pelo menos dois adolescentes, também como candidatos ao batismo. Eles já tomaram a profissão, já tiveram essa instrução,
e por isso já estão lá liberados dessa atividade. Mas domingos teremos o nosso batismo. Aquele irmão que ainda não é batizado nas águas e tem desejo de descer as águas, venham terça-feira e também nos procurem para que a gente possa trazer melhores instruções, tá bem? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar convidando os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículos 1 ao 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Enquanto os irmãos aqui na ADEF Lourinhã está localizando em sua Bíblia, quero cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor, que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Nós já iniciamos a exposição do Evangelho de São Marcos. Hoje ainda publiquei no nosso canal do YouTube uma mensagem, um vídeo com um panorama do Evangelho de Marcos. É um panorama, uma aula mais técnica, simples, mais curta, mas que é importante para deixar as nossas exposições com mais base, né? Então, os irmãos que ainda não assistiram, os irmãos que estão aqui na ADEF Lourinhã, já está em nosso canal do YouTube, e os irmãos que estão nos acompanhando esta mensagem, se ainda não assistiu, assiste Panorama do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Estaremos colocando aí o link e os irmãos poderão acessar esta primeira mensagem, esse primeiro estudo. São apenas 17 minutos de aula, mostrando uma geral, né? Panorama é a visão geral daquilo que nós estamos estudando, que é o Evangelho de São Marcos. Já está aí, e nós estaremos, a partir de hoje, expondo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, do Evangelho de São Marcos, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Amém? Amém. Todos já encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Você acredita na palavra de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, você já conhece o ministério trator ou escavadeira? Alguém aqui já conheceu, já ouviu falar do ministério trator? A melhor figura de linguagem é escavadeira, né? Meu filho Lucas, de 4 anos, gosta de ver a escavadeira trabalhando. Então daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos o que é o ministério escavadeira e como ele é importante para as nossas vidas. Eu quero dar um tema a esse estudo, nesta passagem, nesses 8 versículos que lemos aqui em Marcos, que chama-se avivamento. O avivamento, ele é fundamental para as nossas vidas. E o que nós estamos observando aqui nesses primeiros versículos de Marcos é um avivamento acontecendo. E avivamento, numa linguagem mais atual, no nosso tempo, que é o tempo da graça, a era do Espírito Santo, avivamento é plenitude do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem plenitude nas nossas vidas, o que é plenitude? Total domínio. Ele tem total espaço dentro de nós. Se ele diz que prega e a gente prega, ele tem domínio sobre nós. Se ele diz que não é para fazer alguma coisa e a gente não faz, ele está tendo domínio sobre nós. Isso chama-se avivamento. E quando há avivamento,
não é só uma pessoa que é envolvida nesse avivamento. Paulo vai dizer: transformem o mundo. Mas não é transformando o mundo mudando as pessoas, é transformando o mundo, renovando o nosso entendimento no Senhor. E renovar o entendimento no Senhor é deixar com que o Espírito Santo domine completamente as nossas vidas, tenha plenitude nas nossas vidas. Isto é verdadeiramente um avivamento. E nós estamos crendo que Deus está gerando um grande avivamento em massa. Um avivamento em que pessoas não conseguirá se segurar diante da presença de Deus, diante de um grupo de pessoas que, quando começarem a adorar ao Senhor, os demônios fugirão dela e elas renderão as suas vidas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. E isto começa quando o Espírito Santo tem total domínio da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No texto de Marcos, capítulo 1, ele começa no primeiro versículo dizendo: olha, eu vou pregar aqui o Evangelho de Jesus Cristo. E o princípio dele começa com um evento que na verdade é antes de Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 2 que o profeta Isaías profetizou que Deus enviaria um anjo. Em outras passagens vai dizer que Deus enviaria novamente Elias para preparar o caminho do Senhor Jesus, o caminho do Messias. E é bom prestar muita atenção aqui, porque tem muita gente sendo enganado nesta passagem, porque tem muitas pessoas que estão entendendo que Elias ou João o Batista, ele seria a encarnação de Elias. Há uma doutrina chamada doutrina espírita que diz que João Batista, ou o Batista, ele seria a encarnação do profeta Elias. E isto não é verdade. Primeiro que ela contradiz a própria doutrina do espiritismo, da encarnação. A doutrina da encarnação do espiritismo, ela não é verdade. Mas se ela fosse verdade, João não poderia ser encarnação de Elias, porque para ser encarnação, a pessoa que era antes teria que ter morrido. E a palavra de Deus diz que Elias não morreu. Elias, na Bíblia, só existe 2 nomes na Bíblia que a gente sabe que não morreu. Pode ser que tenha outras pessoas e Deus não revelou na sua palavra, mas na Bíblia só aparecem 2 pessoas: Enoque e Elias. Elias foi arrebatado. O arrebatamento de Elias foi um arrebatamento diferente do que será o nosso arrebatamento. Foi arrebatado e foi visto em um envolto de fogo e ele foi levado aos céus. Portanto, não tem condições de João Batista ser a encarnação do profeta Elias. O profeta Elias, quando a palavra de Deus vai dizer que João, ou aquele que antecederia Jesus, estaria com o ministério de Elias. Qual foi o ministério de Elias? Pregar o arrependimento. Elias chegou em um tempo da nação de Israel em que ele pregou arrependimento ao rei de Israel, que já estava enganado por sua esposa, estava adorando outros ídolos e já tinha abandonado completamente ao Deus, o Deus de Israel. E ao povo que já tinha se deixado enganar por Jezabel, pelo rei de Israel, e também tinha abandonado o povo. Então ele prega ao povo arrependimento, e ele vem pregando com simplicidade, pregando com autoridade, com ousadia, e tendo um estilo de vida simples. É isso que a profecia está falando, que aquele que antecederia Jesus, ele viria com essas mesmas características. Se observarmos bem, o Antigo Testamento vai fazer uma espécie de qualificação de profetas. E tem muitos profetas que foram mais usados por Deus. E no Antigo Testamento, Elias foi este homem muito usado por Deus, para não só levar o povo ao arrependimento, mas também trazer revelações da parte de Deus acerca da nação de Israel, acerca do futuro e também da pessoa de Jesus Cristo. Então João o Batista, ele chega com esse ministério,
o ministério de trazer as pessoas ao arrependimento. E ele vem com um estilo de vida diferente, um estilo de vida simples, que é uma própria pregação contrária ao que na época de João Batista os sacerdotes estavam vivendo, totalmente contrário à palavra de Deus. Da mesma forma que quando Elias veio, começou o seu ministério, a nação de Israel tinha se desviado do Senhor. Quando João Batista chegou, também a nação de Israel tinha se afastado de Deus. A palavra de Deus diz que em Isaías, que o Senhor enviaria o seu anjo ante a tua face. Ou seja, antes que Jesus começasse o seu ministério, Deus levantaria outro para levantar o seu ministério e preparar o caminho do Senhor ante a face do Senhor. Uma preparação para que quando o Senhor Jesus viesse, as pessoas não fossem pegas de surpresa, as pessoas não fossem surpreendidas, não estivessem em confusão, porque quando Jesus viesse, elas já estariam cientes. Não, João Batista disse que viria o Messias já estava chegando, e ele disse: este é o Messias. Então, versículo 2 ele diz, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista começou com isso. E a figura de João é interessante, que João não era João Batista, ele era João o Batista. Mas porque começou o ministério de batizar as pessoas nas águas, ele acabou recebendo, o nome também, João Batista. E João, ele começa a sua vida de maneira espetacular, porque nós vamos observar que em 400 anos o Senhor não trouxe nenhuma revelação nova. É bem verdade que é possível que Deus tivesse manifestado a algumas pessoas em sonhos. A palavra de Deus vai dizer que Deus tinha prometido a um sacerdote que ele veria o Messias, e que também outro teria filho, e já na sua velhice já não tinha filhos, e a sua esposa era estéril. A palavra de Deus vai dizer que João, ele nasce de uma senhora idosa uma senhora idosa, mas estéril. O anjo aparece a seu esposo, o sacerdote, e diz: você vai ter um filho conforme a palavra foi dita a você. Ele não acreditou muito e ficou mudo. Mas o Senhor disse: olha, o nome dele vai ser João, e você só vai voltar a falar quando você estiver com ele no colo. Enquanto o Senhor está dando essa revelação ao sacerdote, o Senhor também está dando uma revelação a uma virgem. A virgem chamada Maria, uma jovem, uma adolescente. Veja que Deus é um Deus de milagre, que Ele não olha nada. Enquanto Ele chega para uma idosa, estéril, que já não tinha condições de ter filhos, e que na sua idade ainda também não, mesmo que tivesse, não daria filhos por causa da idade, o Senhor opera o milagre de forma natural, e veio João Batista. E tinha uma adolescente que ainda não tinha conhecido o homem, que era virgem. Ela recebe o milagre do Espírito Santo e dá à luz a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pode se perguntar, Maria perguntou: Senhor, como isso aconteceria? O anjo disse: a Deus todas as coisas são possíveis. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. E João, ainda na barriga, sente a presença de Jesus na barriga de Maria. Quando começa a se agitar, quando as duas mães se encontram, João começa a se agitar. E Deus, o Espírito Santo, vem sobre a mãe de João Batista, e ela começa a trazer um cântico novo em seus lábios. Mas o ministério de João começa, ele já adulto. Ele já tinha passado pela doutrina, já tinha sido apresentado, já tinha recebido os mandamentos, não só os 10, toda a palavra do Senhor, já conhecia as profecias, e ele começou a pregar. Às vezes a gente olha aqui, apareceu João Batista
batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí dá uma ideia que ele apareceu do nada, né? Começou do nada e as multidões vieram. Na verdade, ele começou a viver naquela região desértica, e quando ele começou a pregar, ele já tinha um conhecimento daquela região. Ele já sabia a linguagem daquela região. Ele já sabia qual era o problema da nação de Israel. Ele já sabia qual era o problema dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E ele começa a pregar contra este povo, trazendo o povo ao arrependimento. E obviamente, além disso, ele não só prega, mostra como um profeta como as pessoas estão vivendo, mas ele também apresenta: está chegando o dia de que Jesus vai começar o seu ministério. Eu batizo com água, ele batizará com fogo. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Eu batizo com água, e vocês até podem achar que eu sou alguma coisa, mas diante dele eu não tenho condições nem de amarrar a correia, o cadastro das suas sandálias. E ele começa a pregar isso. E quando ele começa a pregar isso, as multidões começam a vir até ele. E veja que ele está no deserto, e as multidões da Judeia e de Jerusalém saem das suas casas e vão ouvir a pregação de João Batista. E enquanto eles ouvem a pregação, a palavra de Deus entra nos seus corações, e eles se arrependem. E arrependendo dos seus pecados, João batizava aquelas pessoas nas águas. Era um deserto, e ele batizava no Rio Jordão. E lá começou o seu ministério. E lá fez aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, que é a pregação do Evangelho, preparando o caminho do Senhor. Eu disse na introdução, obrigado. Eu disse na introdução do ministério escavadeira. Lá em Isaías, nós vamos observar que ele prometeu alguém que iria aplainar o terreno. Aonde tinha vale, seria coberto e não teria vale. Aonde teria montanhas ou montes molturos, ele teria raspando, saía tirando, e a terra que ele tirava do monturo, colocava no vale. O que isso quer dizer? Na Bíblia, quando fala de vale, fala de depressão, fala de pessoas que estão fora do propósito de Deus porque se acham indignas, pessoas que estão sem vontade de viver, pessoas que não conseguem enxergar a vida como deveria enxergar. E a palavra de Deus diz que João chegaria e taparia isso. Mas também temos pessoas que estão vivendo no alto, se ensoberbeceram, pessoas que começaram a ter uma vida porque estava vivendo alguma coisa boa, estava lá no alto com o nariz empinado. Então viria o trator, tirava as pessoas de lá também e aplainaria o terreno para o Senhor. As estradas tortuosas seriam consertadas, as estradas esburacadas seriam tapadas. Por que João precisava fazer isso? E por que a palavra de Deus usa essa linguagem, figura de linguagem? Para dizer que o Senhor Jesus encontraria caminho livre para operar os seus milagres. O Senhor encontraria terreno livre para desenvolver o seu ministério. É bom lembrar, irmãos, que a nação de Israel, como disse, 400 anos ficou sem uma revelação nova. E enquanto estava recebendo a revelação nova, não estava obedecendo ao Senhor. Imagine sem receber a revelação nova. Então o Senhor veio para tirar essas coisas. Tinha muitos judeus que já não acreditavam mais que Jesus viria. Tinha muitos judeus que não acreditavam mais que a restauração viria para a nação de Israel. Tinha muitas pessoas que não acreditavam mais que poderiam mudar, que poderiam voltar a ser felizes, que poderiam se alegrar, que poderiam voltar para a presença do Senhor. Então a palavra de Deus veio e tira essa incredulidade, tapando os vales.
Mas tem muitas pessoas que estavam se achando o último biscoito do pacote, né? Só ele, é só ele, é só ele, é só ele. Aí vem a escavadeira e também arranca as pessoas de lá e deixa tudo plano. Você pode perguntar, mas Jesus não é Deus? Por que ele precisa de espaço? Porque na vida nossa, somos nós que damos espaço para o Senhor. Nas nossas vidas, somos nós que precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Jesus não vai chegar atropelando todas as coisas. Ele precisa encontrar espaço. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a ser santo. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a viver uma vida de verdade, a viver uma vida digna, a viver uma vida pura. O Espírito Santo vai precisar encontrar espaço. Quando ele encontra espaço, mesmo que nós não tenhamos força, e nós não temos força, ele nos dá força, porque encontrou espaço nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus de encorajamento. Porque quando nós temos palavra de encorajamento, nós entendemos que nós temos um Deus que está nos ajudando. Mas também é preciso uma palavra de correção, uma palavra também para mostrar quem nós somos, para que a gente não se ensoberbeça e não deixe Deus trabalhar em nossas vidas. Avivamento, meus amados irmãos, é quando o Espírito Santo vem, encontra em nós terreno limpo, estrada boa, para que o Senhor opere maravilhas em nossas vidas. E este avivamento começa quando Jesus começa o seu ministério. E João Batista vai fazer para Jesus o caminho livre, para que Jesus venha fazer os seus milagres, e as pessoas já começam a entender quem é Jesus. E olha que João Batista fez o seu serviço direitinho, e ainda assim Jesus encontrou fariseus, encontrou pessoas que não entendiam a palavra do Senhor. Os próprios discípulos, muitos deles só entenderam a palavra do Senhor Jesus quando foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra de Deus e deixar-nos ser guiados por sua palavra. O versículo 3 vai mostrar qual era a mensagem de João Batista: uma pregação de arrependimento. Arrependam-se de não ter fé, vale. Arrependam-se de não enxergar a palavra de Deus e achar que com suas próprias ações, obedecendo os mandamentos, achar que porque está cumprindo as regras, está encontrando a salvação. Não, você precisa de Jesus. Arrependam-se de seus pecados. Arrependimento é uma necessidade do ser humano dia após dia. Aleluia. Arrependimento é uma necessidade minha e tua. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho sem arrependimento não tem poder transformador. Sem arrependimento não tem poder de cura. Sem arrependimento não tem poder salvador. Porque Jesus diz que é preciso se arrepender e crer no Evangelho. Ou seja, João está preparando os caminhos do Senhor, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. Aí que João enquanto está pregando arrependimento para as pessoas, aí vem os sacerdotes, todos chiques, né? Todo ali com aquela vestimenta. E as vestimentas que eles usavam foram as vestimentas que o Senhor instituiu a Moisés. Só que eles meio que fortaleceram ainda mais, se incharam por causa das vestimentas. A gente pode, irmãos, estar com a melhor roupa e estar simples. E a gente pode com essa mesma roupa estar todo pomposo. Aleluia. Nós podemos estar com a mesma roupa simples e com esta mesma roupa estarmos todo orgulhoso. Já viu aquela pessoa que chega na igreja com um terno todo brilhoso, o sapato todo lustrado, e ela chega assim, né? A paz do Senhor. E outro chega com um terno parecido,
chega de cabeça erguida, porque ele não está no vale, sabe quem serve, aí chega com humildade. Pai do Senhor, meu irmão, com simplicidade. Ou seja, o problema não era a roupa, o problema é quem estava vestindo a roupa. E os sacerdotes chegam para João, todo cheio de suntuosidade, aquelas pedras, toda aquela paramentada, tudo que era, porque era preciso obedecer, porque eles eram sacerdotes. João não precisava daquela roupa, porque ele não era sacerdote, ele chegou como profeta. E foi instituído também apóstolo do Senhor, porque foi enviado pelo Senhor. E ele chega como profeta simples, e os sacerdotes todo bacana. Agora é interessante, porque Israel, Jerusalém, tinha um lugar para os sacerdotes pregarem, e o povo não estava indo para o lugar a ouvir os sacerdotes. João Batista está pregando no deserto, às margens de um rio, e o povo está saindo de lá para ouvir o homem simples pregar. E os próprios sacerdotes indo ouvir João pregar. Só que eles não iam com coração de arrependimento. Os sacerdotes, meus amados irmãos, eles eram pessoas de Deus. Só que com o passar do tempo eles começaram a criar as suas instituições. Eles começaram a se fazer as panelinhas. Vamos dizer aqui um português brasileiro bem prático. Não sei se a irmã portuguesa entende aqui a panelinha. O grupinho. Eles começaram a criar um grupo que inicialmente foi bom, com um propósito bom, que foram os escribas. Os escribas, eles se reuniram para poder escrever, reescrever as leis do Senhor e as profecias do Senhor. Eles copiavam, eles viam o que estava escrito e copiavam para manter a palavra de Deus. Eles fizeram um excelente trabalho, mas com o passar do tempo eles começaram a se orgulhar. E depois apareceu um outro grupo chamado fariseus, que não foi o Senhor que plantou, foi eles que nasceram lá. Por quê? A nação de Israel estava sendo subjugada agora pelos romanos. Então eles começaram para defender, para tentar trazer o povo e voltar o povo, para que o povo voltasse, para que a nação de Israel fosse independente novamente. Só que eles não estavam levando o povo para Deus, estavam levando o povo para eles. E o que eles ensinavam é como se tivesse alguém batendo em uma lata vazia. Eles não tinham autoridade, porque não estavam levando o povo para Deus, estavam levando o povo para eles, para que eles pudessem governar. E eles estavam com o coração tão endurecidos, que não foi só João Batista que chamou eles de raça de víboras. João Batista chamou raça de víboras os fariseus. Não foi toda a gente não. Foram as pessoas que iam lá toda pomposa e não tinham arrependimento em seus corações. E o próprio Jesus, quando começou o seu ministério, também atacou os fariseus. Quando não há arrependimento, o próprio Espírito Santo se opõe à pessoa. Deus não gosta de pessoas sem arrependimento, porque todos nós pecamos, irmãos. Você pode estar vivendo uma vida de jejum, de oração, obedecendo ao Senhor, mas sempre vai ter uma coisinha para o Senhor ir limpando, para o Senhor ir arrumando, para que a palavra de Deus vá limpando. Isso só vai acontecer, irmãos, quando estivermos a estatura de varão perfeito. E nessas condições, essa estatura só vai acontecer, na minha opinião, nas mansões celestiais. Até lá nós precisamos vigiar e arrependermos todos os dias de sermos tão maus, mas podemos ter o Espírito Santo nas nossas vidas, dizendo: você é salvo, você é salvo. E a salvação não ensoberbece, a salvação nos deixa humildes na presença do Senhor. A pregação de João Batista era de arrependimento. Agora nós vamos observar que o povo ia ouvir João Batista, e quando eles chegavam, encontravam um cidadão, na linguagem ocidental, excêntrico. Versículo 6: e João andava vestido de pelos de camelo. Eu vos disse que na linguagem ocidental era uma vida excêntrica, mas na linguagem oriental não era. Era uma vida simples. Aqui, a grande maioria dos estudiosos entende pelos de camelo não é exatamente o couro do camelo.
É como se fosse uma roupa mais grossa, mais barata, que as pessoas, mais simples, que se rasgava fácil, que envelhecia rápido, que as pessoas usavam no deserto, que os nômades usavam no deserto, que era mais simples, porque eles não precisavam ostentar, não estavam na cidade grande, estavam caminhando. Outros já acreditam que eram pelos de camelos mesmo, mas seja o pelo, seja o pano mais simples e mais grosso, mostra que a sua vestimenta era uma vestimenta simples, que se adaptava aonde ele vivia. Porque tem muitas pessoas que querem vestir uma coisa em um lugar em que aquela veste não permite. Na casa do Senhor, nós precisamos entender a simplicidade da vida. Não é porque você tem condição de comprar uma roupa boa, e deva comprar uma roupa boa, que você vai ostentar a sua roupa. Simplicidade. A simplicidade nas suas vestimentas. E ainda fala aqui que ele tinha um cinto de couro em redor dos seus lombos. Cinto normalmente é na cintura, e ele está falando de lombos, ou seja, era um cinto grosso. E vejam que os estudiosos entendem que a roupa era um pano mesmo, que chamava pelos de camelo, porque era grosso e mais simples. Mas o cinto era de couro. De quê? Não se sabe, mas era de couro. E cinto mostra postura, cinto mostra organização. Pessoa que está sem cinto, a calça, qualquer movimento cai. As irmãs que estão de vestidos e sem cinto, o negócio fica, né? O cinto não, organiza a sua veste. Ela é simples, mas está organizando a forma como você vai se apresentar diante das pessoas. Isso mostra que João Batista, apesar da sua simplicidade, ele se apresentava com decência, com autoridade. Mas ainda tem mais. Versículo 6 ainda. E comia gafanhotos e mel silvestre. Bom, aqui em gafanhotos, aqui há uma divisão. A grande maioria entende que eram gafanhotos mesmo, o bichinho. Mas tem uma outra parte que é grande, entende que na verdade não era exatamente o animal, o inseto. Entende que era o fruto da alfarroba. As bolotas, que lembram que Jesus conta a parábola do filho pródigo, que ele queria comer as bolotas que eram dadas aos porcos. A alfarroba, as bolotas, em alguma linguagem também chama gafanhotos por conta do grego. As palavras são parecidas. Então eles entendem que tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos e João, eles estão usando uma palavra, mas na verdade não era exatamente o gafanhoto, que são palavras iguais. Na verdade era o fruto da alfarroba, que era o mesmo utilizado aos porcos. Aí você fala, mas pastor, os judeus não comiam alfarrobas, não comiam bolotas. Comiam. Na verdade, o problema daquele filho pródigo é que ele estava cuidando de porcos. E porco aqueles que não cuidavam. As alfarrobas eles não usavam muito, porque não era comum nas cidades. E para quem tem mel, para quem tem uva, para quem tem amêndoas, para quem tem azeite, para quem tem outros alimentos, para quem tem trigo, era um alimento que era dado aos animais. Mas, independente que seja, você pode perguntar, mas gafanhoto não era animal imundo, pastor? Nem todos. Em Levíticos nós vamos observar que tinha algumas categorias, algumas classes de gafanhotos que poderiam ser comidos, poderiam ser alimentados. De qualquer forma, o que mostra que e mel silvestre. Aí nós vamos ter que entender que quando o Senhor diz que levaria o seu povo para uma nação, para uma terra que emana leite e mel, naquela região é conhecida que nas pedras e nas árvores as abelhas silvestres
deixava ali grande quantidade de mel, então eles poderiam comer. Por isso que fala, manava leite e mel. E esse leite e mel, e esse mel era o que João usava. Eu estou dizendo isso tudo, comia gafanhotos, e não importa se é o animal, ou se é a bolota, se é a alfarroba, ou se é... E o mel silvestre, para mostrar que não era só as vestes de João Batista e sua postura diante das pessoas que eram simples. A sua alimentação também era uma alimentação simples. Os sacerdotes da época, os fariseus, os saduceus e um monte de eus, eles estavam no pecado da gula. Comia de tudo, até comia coisa que não era para comer do sacrifício. Estavam literalmente na carne. E aparece este homem, e Elias também comia assim, vivia assim. Aparece esse homem na simplicidade, não só das suas vestes, postura, mas também naquilo que ele se alimentava. Era uma vida simples, adaptada ao ambiente em que ele está vivendo. E é bom nós atentarmos a isso, porque muitas das vezes, eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que são imigrantes, às vezes a gente quer se amostrar. Às vezes nós queremos viver uma vida que não é aquela que nós podemos ter. Mas nós podemos ter uma vida abundante dentro daquilo que nós podemos ter no ambiente que estamos. Talvez não é a comida que você queria, mas é a comida que você tem. Então exalte ao Senhor, é ela que é boa. Você pode falar, mas mel, pastor, mel é caro na Europa e no Brasil. Mas eu disse, mel manava na terra prometida do Senhor. E não podia comer muito. Salomão vai dizer ao seu filho, não coma muito mel não, para você não enjoar das coisas boas. E o mel, quando você come muito, ela traz um negócio, uma reviravolta no estômago e vomita tudo. Você tem que comer com moderação. Mesmo sendo doce e bom, tem que comer com moderação. A vida de João Batista era uma vida simples. E isso nos traz ensinamentos importantes, porque Jesus vai nos ensinar a viver uma vida simples. Jesus não proibiu ter riquezas, Jesus não proibiu aqueles que podem ter dinheiro, mas todos, sejam ricos ou pobres financeiramente, precisam viver uma vida simples. Simples no viver, simples no vestir e simples no comer. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor vai trazer fartura para as nossas vidas. É a palavra dele quem diz que ele iria atender as nossas necessidades com abundância. E é uma abundância que o nosso desejo, que supera as nossas necessidades, que supera as nossas imaginações e supera até os nossos pedidos diante do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida simples. Simplicidade no coração é externa. Vejam que João Batista, ele está tirando tudo aquilo que é depressivo e está tirando também tudo aquilo que é altivo, está aplanando. Ele tem autoridade, fala com ousadia, chama até os fariseus de raça de víboras, cobra, serpentes. Mas nós vamos observar que ele vivia uma vida simples. A palavra de Deus vai mostrar que ele tinha também uma pregação que era de arrependimento. Mas esta pregação, atenção aqui, não deixa crianças juntas. Nós vamos observar que nós temos que ter uma vida simples,
pregar com autoridade, entrar na presença de Deus com ousadia, mas nós temos que glorificar ao Senhor. Olha o versículo 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Ele pregava com autoridade, tinha uma mensagem impactante, uma mensagem que convencia as pessoas. As pessoas chegavam até ele, ele poderia se ensoberbecer: eu estou no deserto, à beira do rio, e as pessoas estão saindo da Judéia, estão saindo de Jerusalém, estão vindo me ouvir pregar, estão sendo convencidas pela palavra, estão sendo batizadas. Mas ele fala, ele entendeu: opa, mas meu ministério não é meu crescer, não é eu, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu suma. Eu vim aqui preparar o caminho para ele, não é pisar as pisaduras dele, é preparar o terreno para ele, não é para mim, é para Jesus. Está vindo alguém que é maior do que eu, é maior em todos os sentidos, que eu não sou digno nem de prostrado. Eu preciso prostrar ele, mas prostrado, folgar as sandálias ou apertar o cadastro das suas sandálias. Oh, meus amados irmãos, quanto isso nós precisamos aprender, porque quando nós entramos na presença de Deus, nós vemos Deus operar grandes coisas. Os levitas, quando estão na presença do Senhor, cantam ao Senhor e a igreja recebe, Deus habita no louvor e acontecem as maravilhas. Os pregadores sobem aqui, pregam com autoridade, Deus faz maravilhas. As pessoas, elas começam a se encher de Deus, mas nós precisamos entender que nós não estamos pregando a nossa mensagem, estamos pregando a mensagem dele, que nós desapareçamos, mas Jesus apareça, que as pessoas olhem para nós e encontre Jesus e não nós. Aleluia! Glória a Deus. Que nós possamos, meus amados irmãos, entender isso. Jesus precisa ser o centro das nossas atenções. Quando alguém chegar com elogios: oi, meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado, continue orando por mim. É Jesus conosco, Deus quer nos usar. Quando alguém chegar, quando a carne, não é nem alguém, é a carne começar, arrependimento, a mensagem é de Jesus, é Jesus quem tem que aparecer. A glória e a honra pertencem ao Senhor Jesus, a glória é sempre de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que João batiza Jesus, e depois que ele batiza Jesus, Jesus vai para o deserto, Jesus começa o ministério dele. Quando Jesus começa o seu ministério, e os discípulos de Jesus começam a batizar também, os discípulos de João também tinha discípulos, começam a falar: ó João, aquele que você disse que era o Messias, ele está batizando também, e aí? Aí João: meu filho, eu diminua e ele cresça, não é para vocês me seguirem mais não, meu ministério acabou, agora é para seguir a ele. Tanto que muitos não entendiam porque João Batista foi morto, porque ele precisava. Na verdade, a partir do momento que Jesus começou o seu ministério, o ministério de João era seguir Jesus. Nós vamos observar depois que João Batista, ele segue a Jesus, ele até tem algumas dificuldades de entendimento mais à frente, mas ele volta a seguir Jesus. Mas por causa da sua pregação, acabou entrando em uma onda de perseguição. Ele acabou morrendo degolado. Aqui em Portugal, que levou para a nossa nação, lá para o Brasil, uma festa chamada São João. As pessoas gritam: viva São João. E na verdade não é uma zombaria. Que quando ele foi morto, as pessoas diziam: viva João. Mas João Batista, o profeta, o escolhido de Deus,
ele prepara o caminho do Senhor Jesus. E Marcos começa o ministério a narrar os acontecimentos de Jesus a partir da preparação que João Batista fez para Jesus Cristo. Ele volta, olha, eu estou mostrando aqui a vocês, eu quero pregar, mostrar a vocês que o nosso Jesus, ele é um Jesus que é Deus, mas ele desceu e serviu. Ele é o servo dos servos, o mestre dos servos, é aquele que pode nos ensinar como devemos ser mestres. Mas começou tudo com João Batista, e João Batista começou certo, começou e terminou. Começou com simplicidade, mas começou com ousadia. Começou preparando o terreno para que Jesus tivesse liberdade. E no tempo certo, ele entregou a glória a Jesus, a honra a Jesus. Ele dizia: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com Espírito Santo. Ele tem um ministério maior e melhor. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai escrever em sua carta dizendo que Jesus é maior do que os profetas, que os sacerdotes, que os sumos sacerdotes, que os anjos, que todo mundo que vieram na terra antes de Jesus, porque Jesus é maior que tudo e que todos. Por isso a glória e o louvor devem ser levadas a Jesus. A obra do Senhor Jesus é maior do que a de qualquer homem que pisou aqui na terra, por grande que seja, por grande que o Senhor colocou, elevou. Mas Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus tem mais poder. O que nós aprendemos nesses 8 versículos iniciais do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos? Primeiro, nós precisamos viver uma vida simples. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Hoje não é Jesus quem habita em nós, é o Espírito Santo. Jesus se manifesta em nosso meio, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo precisa encontrar liberdade nas nossas vidas. Precisa encontrar liberdade em nossos sentimentos. Não pode ter vale nem montes. Precisa encontrar liberdade em nossas emoções, em nossas razões, em nossas decisões, em nossos atos. Ele precisa encontrar liberdade. E tudo começa com simplicidade. Quando nós vivemos uma vida simples, nós começamos a dar liberdade ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a ter liberdade em nós, avivamento acontece dentro de eu e você. Avivamento acontece nas nossas vidas. E quando o avivamento acontece em nossas vidas, a palavra de Deus vai dizer que nós contagiamos aqueles que estão próximos de nós. Quer ter salvo a sua casa, quer ter salvo a sua vizinhança, quer ter salvo os seus colegas, os seus amigos, começa um avivamento dentro da sua vida. Deixe o Espírito Santo dominar, ter plenitude na sua vida, que nada possa ser empecilho ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós temos vales, os carros passam, tem dificuldade, né? Para descer, tem que descer com cuidado, e quando subir tem que usar força. E para subir também, os montes. Mas quando tudo é plano, até a velocidade é maior. Quando tudo é plano, até a velocidade é maior. Quando a estrada é boa, até a velocidade é maior. Quando nós nos entregamos ao Senhor, até os milagres do Senhor Jesus são maiores e mais rápidos em nossas vidas. Até as decisões que Deus opera em nossas vidas e através de nós são coisas mais rápidas. Por isso se entregue ao Senhor. Deixa o Senhor, Espírito Santo, trabalhar em sua vida de maneira plena, de maneira ágil, de maneira rápida, e viva em simplicidade. E quando ver o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida e através da sua vida, dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. É o que nós podemos aprender nesta noite, nesses 8 versículos que nós estudamos, que nós expomos nas nossas vidas. Que nós possamos, meus amados irmãos, nós não precisamos vestir roupa de camelo, né, de couro, ou que seja roupa simples. Se nós só podemos ter roupa simples, usamos a roupa simples. Se podemos ter roupa mais arrumada, use a roupa mais arrumada, mas seja simples. Seja simples na sua postura diante dos homens, e seja simples a sua vida como você recebe. Gula ainda é pecado, mas seja simples. Simples.
Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e simples de coração. Em Mateus, Jesus diz que bem-aventurado os simples, porque eles verão a Deus. Aleluia. O salmista diz: quem entrará nas mansões celestiais? Quem entrará na presença de Deus? Os simples de coração. Sejamos simples e a seu tempo demos glórias ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos ajudar em nome do Senhor Jesus. A igreja pode ficar em pé nesta hora. Alguém tem alguma pergunta nesse texto? Sim. Tem. É verdade. Aqui também tem. Sim, sim. Bom. Pronto. A irmã está perguntando se há uma comparação para os dias de hoje de pessoas que são orgulhosas, em especial alguns líderes religiosos, pastores, que são orgulhosos, que para eles não tem pecado. É exatamente isso. Então, a questão das alimentações segue. Ainda a gente vai falar sobre a alimentação, sobre essas questões de comida consagrada, se pode ou não pode comer essas coisas. De qualquer forma, sim, as pessoas... Os sacerdotes, os fariseus, né? Não eram todos sacerdotes, até porque tinha um grupo de sacerdotes que também eram simples, tanto que Deus honrou um sumo sacerdote para ser pai de João o Batista, né? Mas a irmã está falando de pessoas que são orgulhosas, né? Só porque tem aquela postura, acha que não peca mais e acha que tem que administrar as coisas segundo o que está lá fora e não segundo o que está aqui dentro. É verdade. E por isso que nós precisamos viver uma vida simples e nos arrependermos dos nossos pecados. Essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. O máximo que elas acontecem é ter remorso porque foram flagradas. Já viu aquele cidadão que é flagrado no roubo? Ele não se arrependeu porque ele roubou, ele se arrependeu porque foi flagrado no erro, no roubo. Então, assim, os fariseus era essa classe e tem muitas pessoas assim. E nós precisamos aprender a palavra de Deus nisso, né? Que a nossa vida precisa ser simples. E é bom lembrarmos que a palavra de Deus, ela renova o nosso entendimento. E nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser renovada dia após dia em nosso entendimento. Quando isso acontece, nós não vamos achar que nós somos o tais. Também nós não vamos achar que nós não somos nada. Nós vamos ter o equilíbrio, ou seja, tudo no plano, tudo certinho. E mesmo que passamos pelo vale, nós passamos pelo vale ou montanhas, mas nós entendemos que nós não somos nada, mas em Jesus somos alguma coisa. Não há nem vale nem monte. É isso que é avivamento. Estamos no limite certo, no equilíbrio. Mas precisamos, começa tudo com arrependimento. Sem arrependimento, nada disso vai. Aí as pessoas acham que podem. E aí, quando as coisas não começam a funcionar, começa a trazer inovações de fora. Aí começa a trazer coisas que estão lá fora. E Deus não se agrada disso. Nós vamos observar na história da igreja que muitas coisas que são comemoradas como eventos cristãos, não tem nada de cristãos. Mas vamos com calma, tá bem? Respondi? Algum irmão tem mais outra pergunta? Mais alguma dúvida? É bom tirar essas dúvidas. Se os irmãos depois estiverem na meditação, na reflexão, começarem a ter dúvida, anotem, para não perder e depois traga até nós. E eu não disse aqui ainda, eu costumo ter resposta para tudo. Eu tenho resposta para tudo. As que eu não sei, a resposta é não sei.
Eu não vou deixar você sem resposta. A resposta é: não sei, vou procurar saber com quem sabe. Mas as que eu sei, eu vou com simplicidade passar para os irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que vieram nesta noite. Vamos continuar nesta pegada no conhecimento da graça do Senhor. E conhecendo a palavra do Senhor, nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. E nós vamos saber qual é o nosso lugar seguro. Qual é o nosso ninho. É nas asas do Senhor Jesus. É na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Quero convidar... É uma pergunta que eu não tenho resposta, mas é possível que eles tivessem algum convívio. Primeiro, que eram parentes. Segundo, que viviam na mesma, praticamente, só que assim, eles não viviam na mesma cidade. Eram da mesma idade, mas não eram exatamente da mesma cidade. E tudo indica que a família de João começou a perambular. Os pais deles, como eram idosos, morreram cedo. E ele começou a sua vida entre aqueles que peregrinavam no deserto. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas tudo indica que sim, pelo menos na infância. Amém? Esse é o começo do Evangelho de São João Marcos. Né? Os irmãos verem na base, vai ter lá João Marcos. É o nome do escritor deste Evangelho. E nós vamos observar, irmãos, que Deus é poderoso. Que Deus é maravilhoso. E que Deus quer alcançar a todos. Amém? Quero convidar aqui o pastor Eric para estar fazendo a oração, agradecendo a Deus e encerrando esse trabalho. E na sequência estaremos impetrando a bênção apostólica. Aleluias. É necessário que ele cresça e nós diminuamos a cada dia, como o Senhor tem falado na palavra dele. Amém? Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Ah, meu Pai, o Senhor que habita, meu Pai, no trono de glória, Senhor, mas mesmo assim o Senhor se inclina para ver, meu Pai, os seus servos, os seus filhos na terra, mesmo assim o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor, as nossas orações, mesmo assim, meu Pai, o Senhor ouve nós, meu Pai, meros humanos, Senhor, homens, meu Pai, mulheres, meu Pai, Senhor, mortais, Deus, mas mesmo assim, o Senhor, meu Pai, nos ouve. O Senhor envia o seu anjo, o Senhor envia os seus mensageiros, o Senhor envia, meu Pai, os seus servos para que cuide, meu Pai, de nós. E nós queremos, meu Pai, te agradecer, ó Deus. Nós queremos, meu Pai, louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos, meu Pai, a tua provisão, pedimos o teu consolo, pedimos a tua ajuda. O Senhor, meu Pai, que não desampara um filho, o Senhor que não desampara uma filha, meu Pai, o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia, meu Pai, e esteja, meu Pai, com cada um nessa noite. Os envia em paz, meu Pai, guardado debaixo das tuas asas, Senhor, debaixo, ó Deus, da tua presença. Meu Pai, essa mulher que tem orado ao Senhor, esse homem, meu Pai, que tem orado ao Senhor, meu Pai, responda com poder a oração que é feita, meu Pai, neste lugar. E nós, meu Pai, temos a certeza que o Senhor, meu Pai, realizará o desejo do coração dos seus servos e das suas servas. Aleluia, em o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, o Senhor está conosco neste lugar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Saiba que Deus quer o melhor para você. Saiba que Deus tem algo bom para você, melhor do que qualquer coisa lá do mundo possa te oferecer. O de Deus é muito melhor e maior. Então confia no Senhor e descansa no Senhor. Amém? Faça assim com suas mãos. Estaremos impetrando a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.
e todos em uma só voz cantemos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta, culto de celebração. Traga uma pessoa para ouvir o Evangelho em nome de Jesus.